Vai pagar com milho? Foi assim que os vendedores riram de um fazendeiro humilde, com chapéu de palha e botas gastas. Eles zombaram de sua aparência, desprezaram sua origem. Mas o que não sabiam é que aquele homem simples carregava uma fortuna conquistada com suor e dignidade. E quando ele revelou quem realmente era, todos na sala congelaram. O sol nascia lento por trás das colinas, tingindo o céu de laranja e dourado. O canto dos galos ecoava ao longe, misturado ao mugido das vacas que aguardavam a ordenha. A terra ainda guardava o frescor da madrugada, e a brisa carregava o cheiro de capim molhado pelo sereno. Era mais um começo de dia na fazenda de Zé Antônio. Aos 52 anos, sua pele trazia a cor que o sol insistira em lhe dar ao longo de décadas. As rugas no rosto não eram sinais de fraqueza, mas mapas de uma vida inteira de trabalho e resistência. Suas mãos, calejadas e firmes, tinham a dureza da enxada e a memória de cada semente que já lançou à terra. Zé Antônio era desses homens que não se explicam em palavras, mas em gestos. Pouco falava, muito fazia, e sua vida sempre foi medida não pelo que ostentava, mas pelo que plantava e colhia. Naquela manhã, enquanto se curvava para examinar as espigas que cresciam firmes no milharal, seus olhos refletiam preocupação. A safra estava boa, mas as máquinas, essas já não aguentavam mais. O trator antigo, herança do pai, tossia e parava a cada semana, obrigando-o a improvisar reparos. As colheitadeiras enferrujadas deixavam falhas nos campos, e a cada falha, uma perda, e a cada perda, uma dor silenciosa. Ele sabia, se não renovasse suas ferramentas, não apenas sua colheita, mas o sustento de dezenas de famílias que dependiam daquele trabalho estariam em risco. Porque Zé Antônio não trabalhava apenas para si, trabalhava por toda uma comunidade. Levantou-se devagar, apoiando as mãos nas pernas, e olhou para o horizonte. A lembrança de seu pai veio à mente, como tantas vezes. Meu filho, dizia o velho em voz firme, a terra só respeita quem a respeita primeiro. E os homens, os homens também. Mas alguns só aprendem quando você mostra com dignidade quem é. Essas palavras ecoavam como uma oração no peito de Zé Antônio. Ele caminhou até a pequena casa de tijolos, simples, mas erguida com suor e persistência. Na sala, sobre a mesa de madeira antiga, repousava sua companheira inseparável, uma pasta de couro gasta, herdada também de seu pai. As alças estavam esfiapadas e o couro marcado pelo tempo, mas ainda firme como a história que carregava dentro dela. Ali estavam guardados documentos de propriedade, contratos de venda, comprovantes de safra. E junto deles, uma economia guardada com disciplina, fruto de anos de trabalho duro. Naquela manhã, Zé Antônio não vestiu nada de novo. Colocou a mesma camisa de algodão clara, já desbotada pelo sol, a calça grossa de brim e as botas de couro manchadas de barro. Por cima, ajeitou o chapéu de palha, tão gasto que parecia se confundir com ele próprio. Não se preocupava com a aparência. Para ele, dignidade não estava na roupa, mas no caráter. Pegou a pasta de couro, abraçou-a contra o peito e respirou fundo. Estava decidido. Iria à cidade. Iria à concessionária. Precisava negociar tratores novos. Precisava mostrar que, mesmo com a simplicidade de sua aparência, era um homem de valor. Subiu na caminhonete velha, que rangia ao ser ligada. O motor reclamou, mas logo se rendeu, cuspindo fumaça e roncos irregulares. Pela estrada de terra, Zé Antônio seguiu devagar. A poeira se erguia atrás do carro, como se quisesse apagar seus rastros. Enquanto dirigia, lembrava-se dos sacrifícios, de como, ainda menino, ajudava a mãe a colher mandioca para o almoço, de como, aos 12 anos, já conduzia bois no pasto, de como, aos 15, aprendeu a arar a terra sozinho, sob o olhar atento do pai. Cada memória era um tijolo que construía a sua identidade,
e ao longo da vida enfrentara não apenas as dificuldades do campo, mas também o desprezo de muitos. Quantas vezes fora confundido com um empregado, quando na verdade era o dono da terra? Quantas vezes ouvira risadinhas baixas por causa das roupas gastas, do português simples, do jeito tímido de falar? Ele não se revoltava. Apenas guardava cada afronta como se fosse lenha para uma fogueira que um dia precisaria acender. Chegou à rodovia e, em seguida, à cidade. O contraste sempre lhe chamava a atenção. O asfalto, os carros modernos, as vitrines de vidro e as pessoas de roupas bem passadas, correndo apressadas, como se o tempo tivesse pressa maior ali do que no campo. Zé Antônio dirigia com calma, sem se intimidar, mas sentindo o peso de ser um estranho naquele território. Estacionou em frente à concessionária. O prédio era imenso, todo envidraçado, com letreiros reluzentes anunciando os mais novos modelos de tratores e máquinas agrícolas. O chão de mármore brilhava até do lado de fora, e o reflexo do sol fazia o vidro cintilar como se fosse ouro. Zé Antônio desligou a caminhonete, respirou fundo e olhou para a pasta de couro no banco do passageiro. Passou a mão por cima dela, como quem acaricia um velho amigo. "É hoje, meu pai", murmurou, como se conversasse com a memória daquele homem que lhe ensinara a viver. Pegou a pasta, ajeitou o chapéu na cabeça e desceu. O sol batia forte sobre o chapéu de palha, mas dentro de si ele carregava a sombra da serenidade. Olhou fixamente para as portas de vidro da concessionária. Sentia os olhares curiosos de quem passava pela calçada. Sentia os olhares de sempre, que tentavam decifrá-lo pela roupa, pelo jeito, pela poeira das botas. Mas dentro dele havia um silêncio firme. Um silêncio de quem não precisava gritar para ser ouvido. Deu o primeiro passo em direção às portas. O barulho de suas botas sujas ecoou no mármore da calçada, misturado ao barulho distante da cidade. Cada passo parecia mais pesado, não pelo esforço físico, mas pelo que estava prestes a enfrentar. No fundo de seu coração, Zé Antônio sabia. Não seria recebido com respeito. Já podia imaginar os sorrisos de canto de boca, as perguntas atravessadas, a descrença. Mas também sabia que não tinha ido até ali para provar nada a ninguém. Tinha ido por necessidade, pela colheita, pela comunidade, pela dignidade. E mesmo que zombassem de sua aparência, ele carregava consigo algo que ninguém poderia tirar: a força de uma vida inteira de trabalho honesto. Ao tocar a porta de vidro, sentiu o frio do material contra sua mão calejada. Empurrou-a devagar, e o ambiente luxuoso da concessionária se abriu diante dele como um mundo paralelo. Mármore brilhante, tratores reluzindo sob luzes artificiais. Um cenário distante de sua roça, mas onde naquele dia sua presença seria impossível de ignorar. As portas de vidro se abriram com um leve ruído e Zé Antônio entrou na concessionária. O choque foi imediato. O ar gelado do ar-condicionado o envolveu de repente, como se quisesse expulsar o calor da estrada e, junto dele, qualquer resquício de simplicidade que ousasse atravessar aquele limiar. O chão de mármore brilhava tanto que refletia os focos de luz posicionados estrategicamente sobre os tratores expostos. As máquinas, impecavelmente limpas, reluziam como joias de ferro e aço. Eram gigantes modernos, com carrocerias lustrosas, motores potentes escondidos sob capôs pintados em cores vibrantes. Um espetáculo de tecnologia, luxo e poder. Zé Antônio caminhou devagar, observando cada detalhe. Seu chapéu de palha parecia destoar ainda mais sob aquelas lâmpadas brancas. Suas botas marcadas pelo barro soaram pesadas contra o piso polido. A pasta de couro, gasta, contrastava com as pastas pretas elegantes que alguns clientes carregavam. Atrás de um balcão, 3 vendedores engravatados o notaram. O primeiro,
jovem de terno justo e cabelo engomado, ergueu as sobrancelhas como quem não esperava ver alguém assim ali. O segundo, de barba bem aparada, girou o relógio caro no pulso e deu um sorriso torto. O terceiro inclinou-se para os colegas, cochichou algo e risadinhas abafadas escaparam. Zé Antônio manteve o passo. Fingiu não perceber. Aproximou-se do primeiro trator em exposição, um imenso modelo reluzente, e passou a mão com cuidado sobre a lataria vermelha. Seus olhos não eram de quem sonhava com luxo, eram de quem media ferramentas de trabalho. Posso ajudar? Perguntou por fim o vendedor de cabelo engomado, aproximando-se com um sorriso protocolar, daqueles que não escondem o desprezo. Bom dia. A voz de Zé Antônio saiu firme, mas tranquila. Vim olhar os tratores. O rapaz o encarou de cima a baixo, demorando o olhar no chapéu, na calça de bringasta, nas botas marcadas. Claro, arrastou a palavra. O senhor tem em mente algum modelo específico? Preciso de máquina que aguente solo pesado e que seja firme na colheita. Ele respondeu simples, direto. O vendedor forçou um sorriso, mas não conteve a ironia nos olhos. Entendo. Mas veja, esses modelos aqui são de última geração. Custam bem caro. Talvez não seja o que o senhor está procurando. Atrás, no balcão, os dois colegas já acompanhavam a cena com ar de deboche. Um deles mexeu no celular, riu sozinho e mostrou a tela para o outro, como se estivessem compartilhando uma piada silenciosa às custas de Zé Antônio. Quero saber quantos hectares por safra esse aqui aguenta, disse Zé Antônio, ignorando o tom do rapaz. A pergunta surpreendeu. O vendedor pigarreou, tentando disfarçar o desconforto. Bom, depende do tipo de solo, mas o senhor deve saber. Deixou a frase suspensa, esperando que Zé Antônio tropeçasse. Terra argilosa. Pesada. Respondeu sem hesitar. Quero máquina que não quebre fácil. O vendedor respirou fundo, surpreso pela firmeza. Antes que pudesse continuar, o colega de barba aparada decidiu se aproximar. Chegou rindo, ajeitando o paletó. Ei, Ricardo, cuidado aí, disse alto, para que todos ouvissem. Esse homem não veio comprar. Aposto que entrou só para se refrescar no ar-condicionado. A gargalhada que seguiu foi imediata. O terceiro vendedor juntou-se, aproximando-se também. É isso mesmo, reforçou o debochado. Quer ver? Pergunta como ele vai pagar. Pergunta, incentivou o outro, rindo. O de barba olhou para Zé Antônio com ar triunfante e então disparou. Vai pagar como? Com milho? O salão ecoou a frase como se tivesse sido planejada. As risadas dos três explodiram de uma vez, escancaradas, sem qualquer pudor. O som do deboche atravessou o espaço, batendo nas paredes de vidro e retornando multiplicado. Zé Antônio parou. Ficou imóvel por alguns segundos. A pasta de couro apertada contra o peito parecia protegê-lo como um escudo invisível. Seu rosto não enrubesceu de raiva, nem seus olhos se encheram de lágrimas, apenas endureceram. Virou-se lentamente para os três vendedores. O riso estampado nos rostos deles era como faca, mas não o cortou. Ao contrário, fez nascer em sua voz uma gravidade que calou o salão por um instante. O que eu trago aqui não é milho, disse baixo, mas firme. É uma vida inteira de trabalho. As risadas cessaram de repente. O peso das palavras caiu no ar como uma enxada batendo em chão seco. Por alguns segundos, ninguém ousou completar a zombaria. O silêncio que seguiu foi desconfortável, até para os outros clientes que estavam por perto. Mas os vendedores não se renderam totalmente. Um deles tentou abafar a vergonha com uma tosse forçada. O outro voltou a mexer no celular, fingindo desinteresse. Ainda assim, nenhum conseguiu encarar de volta aqueles olhos castanhos que carregavam o peso de décadas de luta. Zé Antônio não disse mais nada.
Apenas virou-se novamente para o trator, passou a mão pela lataria e respirou fundo. Dentro de si, sabia que aquilo era só o começo. O salão da concessionária ainda guardava o eco da frase cruel. Vai pagar com milho? As risadas já tinham se dissipado, mas a marca delas permanecia no ar, como poeira que se recusa a baixar. Alguns clientes se viraram discretamente para observar a cena. Um homem de terno elegante franziu a testa, incomodado, mas nada disse. Uma senhora que esperava atendimento olhou para Zé Antônio com pena silenciosa. Outros, no entanto, apenas trocaram sorrisos constrangidos, como quem assiste a um espetáculo que não ousa interromper. Zé Antônio permaneceu de pé, junto ao trator vermelho. Sua mão repousava na lataria, como quem segura firme um ponto de equilíbrio. A pasta de couro colada contra o peito parecia mais pesada do que nunca. Ele respirou fundo. Dentro de si, uma lembrança começou a se acender. Tinha 10 anos quando ouviu a primeira gargalhada de deboche. Era uma tarde quente de verão. Ele ajudava a mãe a carregar sacos de mandioca para vender na feira. O pai estava doente e coube a ele assumir a tarefa. Chegaram suados, descalços, roupas remendadas. Enquanto tentavam organizar a banca improvisada, 2 rapazes mais velhos passaram, rindo alto. Olha só, o menino mendigo quer vender mandioca, um deles gritou. As risadas explodiram. Zé Antônio, ainda criança, segurou firme o saco, tentando não chorar. Mas sua mãe apenas pousou a mão sobre o ombro dele e disse em voz baixa: Filho, não responda com raiva. A raiva é fogo que consome por dentro. Responda com trabalho. A colheita é quem vai falar por nós. Essas palavras o acompanharam desde então, gravadas como ferro em brasa no coração. De volta ao presente, ele encarou os tratores à sua frente. Não deixaria que gargalhadas o desviassem. Já aprendera que não precisava se defender com gritos. Sua vida inteira era a resposta. Quero ver os outros modelos, disse com calma, olhando para o vendedor mais próximo. O rapaz, ainda rindo do comentário anterior, balançou a cabeça. Ah, claro, mas o senhor entende que esses equipamentos não são para qualquer um, né? O tom vinha carregado de desprezo. Zé Antônio não se alterou. Me mostre o mais resistente. O vendedor suspirou, como quem perde tempo. Não se moveu. Fingiu olhar papéis sobre o balcão, ignorando-o completamente. Zé Antônio deu alguns passos sozinho pelo salão. Aproximou-se de outro trator, um modelo mais robusto, de rodas altas e motor possante. Passou a mão devagar sobre a lataria verde. Esse aqui, qual a capacidade de tanque? Perguntou, ainda esperançoso. Nenhum deles respondeu. Os 3 continuaram de braços cruzados, rindo baixo, como se não tivessem ouvido. O silêncio dos vendedores foi mais humilhante do que qualquer riso. Era como se ele fosse invisível, como se não merecesse sequer a cortesia de uma resposta. Outro cliente, um agricultor mais novo, observava de longe. Parecia dividido entre intervir ou se calar. Mas, ao ver os vendedores zombando, abaixou a cabeça e fingiu interesse em uma vitrine. Zé Antônio tocou novamente o trator. Seu olhar sério examinava cada detalhe. Sabia exatamente o que precisava. Sabia avaliar por conta própria, porque anos de lida com a terra ensinam mais do que manuais. Mas aquela recusa em atendê-lo feriu fundo. Não pelo trator, não pelo dinheiro, mas porque via no olhar daqueles rapazes a mesma arrogância que tantas vezes o tratara como menos. Uma memória de adolescência o tomou por completo. Era a época de safra de milho. O pai, já mais velho, havia pedido que ele fosse negociar na cidade. Zé Antônio, com 17 anos, vestiu a melhor camisa que tinha e foi. Quando chegou ao armazém, foi tratado como moleque. Deram-lhe o pior preço. Zombaram de suas mãos calejadas e ainda disseram: aprende primeiro a falar como gente da cidade.
Depois volta para negociar. Ele voltou para casa revoltado, mas o pai, ao ouvir, apenas sorriu triste. Filho, nunca espere respeito de quem não enxerga o valor do trabalho. Um dia eles vão entender. Não porque você gritou, mas porque você resistiu. Essas lembranças ardiam em sua mente enquanto o desprezo ecoava na concessionária. Ele não se curvou. Endireitou os ombros, ergueu a cabeça e encarou os 3 vendedores. Quero falar com o gerente, disse firme, sem elevar a voz. Um deles ergueu as sobrancelhas, fingindo surpresa. O gerente está ocupado hoje. Só amanhã, talvez. Tá, amanhã volto, respondeu Zé Antônio seco. Deu meia volta e caminhou em direção à saída. Seus passos ressoavam pesados no mármore, cada um marcado pela dignidade que ele se recusava a perder. Atrás dele, as risadinhas voltaram. Não tão altas quanto antes, mas o bastante para lembrá-lo de que naquele lugar não acreditavam em quem ele era. Ele empurrou a porta de vidro. O ar quente da rua o envolveu de novo, quase como um abraço de casa depois do frio indiferente. A caminhonete velha o esperava no estacionamento. Zé Antônio entrou, colocou a pasta no banco ao lado e ligou o motor. O ronco irregular encheu o ar, mas não lhe tirou a firmeza. Seguiu pela rua movimentada, deixando para trás o prédio de vidro. Cada quilômetro até a fazenda seria alimentado por essa lembrança amarga, transformada em combustível. Não era a primeira humilhação que sofria, mas seria uma das últimas. Porque, no fundo, Zé Antônio sabia, a resposta que daria não seria com gritos, seria com ações. E quando voltasse, aqueles risos se transformariam em silêncio. O sol ainda mal havia despontado quando Zé Antônio já estava de pé. Dormira pouco, mas não sentia cansaço. A humilhação da véspera continuava queimando dentro dele como brasas que não se apagam. Não de raiva, mas de dignidade ferida. Aquela cena, as gargalhadas ecoando, a frase venenosa, tudo se repetia em sua mente. Ele sabia que não podia deixar barato, não para provar nada a si, mas porque sabia que, em silêncio, carregava a responsabilidade de todos aqueles que, como ele, já tinham sido julgados pela aparência. Lavou o rosto, vestiu novamente a camisa de algodão e as calças gastas. As botas, ainda sujas de barro, não foram trocadas. O chapéu de palha, desbotado, repousava no cabide. Ele o pegou e ajeitou na cabeça com naturalidade. Não mudaria quem era para ser aceito. Seria ele mesmo, exatamente como sempre fora. Pegou a velha pasta de couro sobre a mesa. Apertou-a contra o peito, como se segurasse um coração pulsante. Dentro dela, não havia milho, como insinuaram. Havia documentos de propriedade, contratos de venda, notas fiscais, comprovantes de produção. Havia uma vida inteira de luta convertida em conquistas honestas. Ao entrar na caminhonete, o motor roncou como fera cansada. Ele respirou fundo, engatou a marcha e seguiu pela estrada de terra rumo à cidade. Cada metro percorrido era acompanhado de lembranças. O pai ensinando a plantar com paciência, a mãe pedindo que respondesse humilhação com trabalho, as primeiras sementes que germinaram em solo difícil. Tudo isso o fortalecia. Quando o prédio de vidro surgiu à frente, Zé Antônio diminuiu o passo. A concessionária parecia ainda mais imponente sob a luz da manhã. As paredes reluziam, refletindo o sol, e os tratores expostos exibiam sua grandiosidade. Mas naquele dia ele não entrou como visitante tímido. Entrou como quem sabia exatamente aonde queria chegar. As portas se abriram automaticamente e o mesmo ar gelado envolveu seu corpo. Os mesmos vendedores estavam lá. Os 3. Riram ao vê-lo atravessar o salão. O de cabelo engomado cutucou de barba e sussurrou: "Olha só." Ele voltou. O terceiro completou debochado:
Deve estar achando que o gerente vai trocar conversa por milho. As risadinhas ecoaram outra vez, mas Zé Antônio não parou. Passou por ele sem desviar o olhar, caminhando direto para o balcão principal. Sua presença, silenciosa e firme, carregava um peso que poucos entendiam. "Quero falar com o gerente", disse, olhando para a recepcionista. Ela, surpresa com o tom, não ousou questionar. Apenas levantou-se e foi até uma porta lateral. Minutos depois, o gerente surgiu. Era um homem de terno cinza, cabelos grisalhos e postura confiante. Caminhou até Zé Antônio, estendeu a mão com polidez. "Bom dia, sou Álvaro, gerente aqui. Em que posso ajudar?" Zé Antônio apertou a mão dele com firmeza. "Preciso de tratores. Quero negociar diretamente com o senhor." O gerente assentiu, intrigado. Convidou-o a sentar-se em uma das mesas de vidro próximas. Os vendedores à distância observavam com olhares de zombaria e incredulidade. Zé Antônio abriu a pasta de couro com cuidado. Retirou os documentos um a um, títulos de propriedade, comprovantes de safra, contratos assinados com compradores. As folhas se espalhavam pela mesa como um testemunho silencioso de sua vida inteira. Depois, colocou sobre a mesa um envelope com cheques de valores altos. O gerente arregalou os olhos, recostando-se na cadeira. "O senhor pretende financiar?" perguntou, ainda surpreso. Zé Antônio ergueu o olhar firme. "Não, quero comprar à vista." O silêncio tomou conta do ambiente. Até os vendedores, que antes riam, se aproximaram tentando ouvir. O riso que carregavam no rosto se transformou em expressão desconcertada. Zé Antônio então se virou para eles. Pela primeira vez desde que entrara, olhou-os nos olhos. Sua voz soou grave, pausada, cortando o ar como lâmina afiada. "Vocês olharam para as minhas botas sujas e acharam que isso dizia quem eu sou? Mas o barro nos pés só mostra que eu não tenho medo do trabalho. Quem ri da aparência nunca entendeu o valor da dignidade." As palavras ecoaram pelo salão. Não houve risada depois delas. O silêncio que se instalou era tão pesado que até o ar-condicionado parecia ter parado. Os três rapazes desviaram os olhos, constrangidos, sem coragem de responder. O gerente pigarreou, tentando retomar o controle da situação. "Senhor Zé Antônio, permita-me dizer que foi um mal-entendido lamentável. Mas o que exatamente o senhor deseja adquirir?" Zé Antônio não hesitou. "Não quero apenas um trator. Preciso de uma frota, máquinas para renovar minha fazenda, e quero o melhor que a casa puder oferecer." O impacto da frase foi imediato. O gerente inclinou-se para a frente, surpreso. Os vendedores abriram a boca, incrédulos. Um deles deixou escapar um "não é possível", quase inaudível. Mas era possível, e estava acontecendo diante deles. Zé Antônio juntou novamente os documentos, organizando-os com calma. Não precisava provar mais nada. Não precisava gritar, nem humilhar de volta. Sua postura já havia calado todos. O gerente, agora respeitoso, fez sinal para que o acompanhasse até sua sala. Enquanto caminhava, Zé Antônio passou novamente pelo trio de vendedores. Nenhum deles ousou encarar. O silêncio deles era a resposta mais clara de que a dignidade, quando se impõe, não precisa de aplausos. Naquele momento, Zé Antônio não era apenas um fazendeiro buscando tratores. Era o retrato vivo de que o valor de um homem não se mede pelas roupas que veste, mas pela história que carrega. E os que haviam rido agora eram apenas testemunhas constrangidas de sua grandeza. A sala do gerente era ampla, com móveis modernos e uma grande janela de vidro que deixava entrar a luz da manhã. Sobre a mesa, uma maquete em miniatura de um trator ocupava lugar de destaque, como símbolo de poder e sucesso. O gerente Álvaro fez sinal para que Zé Antônio se sentasse. "Então, senhor, Zé Antônio, correto?" disse, ainda tentando se recompor do impacto. "O senhor mencionou uma frota?" "Correto."
Zé Antônio respondeu simples, ajeitando a pasta de couro sobre a mesa. O gerente puxou uma cadeira, sentou-se e ajeitou os óculos. Seu semblante agora era respeitoso. Diferente dos vendedores, não havia deboche, apenas surpresa misturada a interesse. O senhor poderia detalhar o que precisa? Zé Antônio abriu novamente a pasta. Colocou sobre a mesa alguns papéis, espalhando-os com calma. Preciso de tratores potentes, colheitadeiras modernas, plantadeiras. A fazenda cresceu. Trabalho com centenas de hectares. E não é só para mim. Quero máquinas que ajudem também meus vizinhos. Gente que sofre porque não tem recurso. Se eu tiver uma frota, vou poder dividir. O gerente piscou os olhos, surpreso com a amplitude do pedido. O senhor fala em quantas unidades exatamente? Zé Antônio endireitou-se na cadeira. Sua voz saiu firme. Quero 6 tratores, 4 colheitadeiras e 2 plantadeiras. Uma frota completa. Quero renovar tudo. O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. Até o som do ar-condicionado parecia ter diminuído. O gerente recostou-se na cadeira, tentando absorver. O senhor tem ideia do valor disso? Perguntou, quase cauteloso. Zé Antônio olhou diretamente para ele sem piscar. Tenho. Trabalhei a vida inteira para isso. A calma com que respondeu desmontou qualquer dúvida. O gerente ajeitou os óculos, passou a mão no queixo e então chamou a assistente. Traga, por favor, o catálogo completo e faça a simulação de frota para o senhor Zé Antônio. Enquanto os papéis eram organizados, os vendedores do salão não resistiram e se aproximaram discretamente da porta de vidro. Não ouviam tudo, mas enxergavam o suficiente. Seus rostos estavam tensos, os sorrisos de deboche haviam desaparecido. Quando a assistente colocou os catálogos sobre a mesa, Zé Antônio analisou um por um com calma, como quem escolhe sementes para plantar. Não tinha pressa, sabia exatamente o que precisava. Esse trator aqui serve bem para solo argiloso, comentou. Essa colheitadeira para milho funciona melhor. Quero 2. O gerente anotava tudo, cada detalhe, impressionado. O agricultor não falava como curioso, falava como especialista. E sobre pagamento? Arriscou o gerente, já cauteloso. Zé Antônio abriu o envelope e retirou cheques altos. Colocou-os sobre a mesa com a mesma naturalidade de quem coloca pão para a família. À vista, disse. As mãos do gerente quase tremeram ao segurar os papéis. Confirmou valores, fez cálculos rápidos e seus olhos se arregalaram mais uma vez. Senhor Zé Antônio, isso é suficiente não só para a frota, mas também para a manutenção completa por anos. O agricultor apenas assentiu. É fruto de uma vida de trabalho. Não tenho pressa. Só quero ferramentas que me deixem continuar. Do lado de fora, um dos vendedores mordeu o lábio inferior, incrédulo. Outro balançou a cabeça, em silêncio. O terceiro recuou alguns passos, como quem preferia desaparecer. Nenhum deles ousava rir agora. O contrato foi preparado. Páginas e páginas com números, cláusulas, detalhes. Zé Antônio leu tudo com calma, pedindo esclarecimentos quando necessário. Não havia arrogância em sua postura, apenas firmeza. Quando o gerente colocou a caneta sobre a mesa, ele a pegou. Segurou-a com a mesma mão que por tantos anos segurara enxadas, foices, ferramentas. Era estranho ver aqueles dedos calejados, prontos para assinar papéis de cifras tão altas. Mas, ao mesmo tempo, fazia todo o sentido. Com um traço firme, assinou cada folha. A cada assinatura, era como se apagasse um riso de deboche. A cada letra escrita, era como se enterrasse mais fundo o preconceito que o julgara no dia anterior. O gerente estendeu a mão outra vez, agora não com formalidade, mas com respeito genuíno. É uma honra fazer negócio com o senhor, disse, sincero. Zé Antônio apertou a mão dele com firmeza, não sorriu, apenas respondeu: o respeito vem do trabalho.
E eu só fiz o meu. Quando saíram da sala, os vendedores ainda estavam por perto. O gerente caminhava ao lado de Zé Antônio, elogiando-o, tratando-o como cliente especial. Ao passar diante dos três, o agricultor não desviou o olhar. Parou por um instante e disse, em tom grave: "Vocês riram de mim por causa do meu chapéu de palha, das minhas botas sujas, da minha camisa gasta. Mas foi exatamente assim que eu construí minha fortuna. Foi com essas roupas, suadas e sujas de terra, que eu levantei minha fazenda, que hoje me permite comprar o que eu quiser. Ontem vocês riram de mim. Hoje estão calados. É assim que a vida ensina. Quem mede o valor de um homem pela roupa que veste, um dia aprende que caráter não se mede em terno." Nenhum deles ousou responder. Um baixou os olhos, outro pigarreou e o terceiro simplesmente recuou mais alguns passos. O silêncio era a única resposta possível. Lá fora, o sol brilhava forte sobre os tratores que seriam em breve dele. Uma frota inteira estava a caminho da fazenda, não como troféu de vingança, mas como símbolo de que dignidade e trabalho nunca são em vão. Enquanto caminhava em direção à caminhonete, Zé Antônio ajeitou o chapéu de palha e apertou a pasta de couro contra o peito. Não precisava de aplausos, nem de palcos. O silêncio dos que zombaram já era a maior vitória. O dia da entrega chegou cedo. O som dos motores ecoava pela estrada de terra, levantando poeira no horizonte. Crianças correram para a beira do caminho, apontando com olhos arregalados para o cortejo metálico que se aproximava. Uma frota inteira de tratores e colheitadeiras pintava a paisagem simples da fazenda com cores vibrantes. Zé Antônio, de pé junto ao portão, observava em silêncio. O chapéu de palha protegia o rosto do sol forte, mas seus olhos brilhavam de emoção contida. Ao seu lado, vizinhos e trabalhadores da comunidade se reuniam, murmurando espantados. Alguns não acreditavam no que viam. Outros apenas sorriam, como se compartilhassem uma vitória que não era só dele, mas de todos. As máquinas foram estacionadas em fila, uma ao lado da outra, imponentes. O chão tremeu levemente com o peso. Nunca aquela terra tinha visto nada parecido. Era como se a própria fazenda tivesse ganhado nova vida. Zé Antônio caminhou até o primeiro trator. Passou a mão devagar sobre a lataria vermelha reluzente e fechou os olhos por um instante. Recordou-se do pai, que tantas vezes lhe dizia: "A terra responde a quem tem coragem de acreditar nela." Sentiu como se, de alguma forma, aquele momento fosse também uma resposta ao velho homem. Os vizinhos se aproximaram. Um deles, Pedro, agricultor de mãos calejadas, falou com a voz embargada: "Zé, você não comprou isso só por você, né?" Zé Antônio abriu os olhos, olhou para ele e sorriu de leve. "Claro que não. Essas máquinas vão trabalhar por nós todos. Quem precisar vai poder contar. Sozinho a gente não chega longe." O murmúrio virou aplauso. Não era aplauso ruidoso, mas sincero, como o vento batendo nas folhas do milharal. Cada homem e mulher ali sabia que aquilo mudaria o futuro. A colheita seria mais farta, os custos menores, a dignidade maior. As crianças se aproximaram curiosas, tocando nos pneus enormes, rindo ao se verem refletidas na lataria brilhante. Para elas não era apenas ferro e motor, era a esperança de mesa cheia, de caderno novo, de futuro melhor. Zé Antônio afastou-se alguns passos e sentou-se sob a sombra de uma mangueira. De lá, podia ver toda a frota alinhada. O contraste entre aquelas máquinas modernas e a terra vermelha da fazenda o fez refletir. Pensou no dia da compra, nas risadas, na frase cruel. Pensou em como cada passo até aquele momento havia sido marcado não por gritos, mas por silêncio firme. Vai pagar com milho? A lembrança ainda doía, mas agora parecia distante, pequena diante da cena que via. Ele pegou a pasta de couro que descansava ao seu lado, passou a mão por cima dela, como sempre fazia. Não precisava abri-la.
Sabia o que havia ali dentro, documentos, provas, conquistas, mas também sabia que o mais importante não estava em papéis. Estava naquilo que nenhum riso poderia apagar, sua história. Enquanto observava, sentiu a presença dos trabalhadores que se aproximavam para agradecer. Dona Maria, que vivia do pequeno roçado, enxugava as lágrimas com o avental. Seu Mauro, já idoso, estendeu a mão trêmula em sinal de respeito. Cada um deles via em Zé Antônio não apenas um fazendeiro, mas um homem que escolhera dividir, quando poderia ter guardado só para si. Ele se levantou devagar e falou em voz clara, sem precisar gritar. O respeito não se compra com dinheiro. O respeito vem do trabalho, da dignidade e de como a gente trata os outros. Quem riu da minha bota suja nunca entendeu isso. Mas hoje eu digo a vocês, caráter vale mais que qualquer terno. O silêncio que seguiu foi profundo. Não porque não houvesse palavras, mas porque todos sentiram que não havia nada a acrescentar. Era verdade simples, e a verdade não precisa de ornamento. O sol começava a se inclinar no céu quando os primeiros tratores foram levados para o campo. O barulho dos motores, longe de ser incômodo, soava como música de vitória. A terra respondia vibrando como se reconhecesse a nova força que a tocava. Zé Antônio voltou a sentar-se sob a árvore, os olhos fixos no horizonte. Respirou fundo, deixou o vento quente tocar o rosto e murmurou, quase para si mesmo: quem mede o valor de um homem pelo sapato que ele calça? Um dia aprende que a verdadeira riqueza está no caráter, porque o respeito é a maior colheita que alguém pode plantar. Ali, sozinho em pensamento, mas rodeado de gente em gratidão, Zé Antônio entendeu que sua vida tinha se transformado, não porque comprara máquinas, mas porque mostrara que dignidade é semente rara, e quando germina, floresce em todos que a testemunham. E naquele fim de tarde, enquanto o campo ganhava novo fôlego e as crianças corriam rindo ao redor das máquinas, ele soube que a maior vitória não estava escrita em contratos, mas no silêncio que havia calado o riso dos que o humilharam. Zé Antônio não precisou de vingança nem de levantar a voz. A resposta dele veio com dignidade, trabalho e caráter. Onde riram da sua simplicidade, ele mostrou grandeza. Onde zombaram da sua bota suja, ele provou que o barro só era a marca de quem planta. E no fim, deixou uma lição que ecoa além da fazenda. A verdadeira riqueza de um homem nunca esteve no bolso, mas na forma como ele escolhe caminhar. Zé Antônio aprendeu e ensinou que a grandeza não está na roupa que vestimos, no carro que dirigimos ou na forma como falamos. A verdadeira grandeza está naquilo que construímos com nossas próprias mãos, na honestidade que carregamos no peito e na dignidade que nunca nos abandonamos. Porque no fim, não é a aparência que define um homem, é a dignidade, é o caráter. E é a coragem de nunca ter vergonha da própria origem. Naquele dia, Zé Antônio não comprou apenas tratores, comprou respeito. Mostrou que a simplicidade não é sinônimo de fraqueza, mas de força silenciosa. E se existe algo que sua história ensina, é que a vida sempre recompensa quem não tem vergonha de ser quem é. E agora eu pergunto a você, quantas vezes na vida você já foi julgado pela sua aparência, pelo seu jeito de falar ou pelo trabalho que faz? O que você teria feito no lugar de Zé Antônio? Comenta aqui embaixo, quero muito saber a sua opinião. Aproveita para comentar também de qual cidade você está nos assistindo. E se essa história te emocionou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar acompanhando histórias que trazem lições poderosas. Porque aqui, cada história é uma semente plantada, para que a gente colha juntos mais respeito, dignidade e esperança. Até a próxima história.